Cariologia. Cariologia é o termo utilizado dentro da odontologia para o estudo da doença cárie. E o termo cárie é usado para descrever os resultados, sinais, sintomas de uma dissolução química da estrutura dentária causada pelos eventos metabólicos ocorrendo no biofilme, que é a placa dentária, que cobre a área afetada. Então nós vemos aqui uma foto onde nós identificamos uma lesão de cárie. E é muito interessante deixar bem claro a diferença entre o que é cárie e o que é uma lesão de cárie. O termo cárie, a terminologia mais correta, é se referir à doença cárie. E quando a gente tem uma cavidade no dente, nós não devemos chamar de cárie, devemos chamar de lesão de cárie. Porque as lesões elas podem estar ativas ou inativas. Se a lesão está ativa, o indivíduo é portador da doença cárie. Agora, quando a lesão está inativa, ele tem a lesão, mas não tem mais a doença. Então, a relação entre doença e lesão nem sempre ela é correspondente. A gente tem que saber a diferença do que é uma lesão ativa e do que é uma lesão inativa, para classificar o paciente com a doença cárie ou sem a doença cárie. Vejam essas lesões, por exemplo, nesse molar. Nós identificamos algumas manchas escurecidas na superfície oclusal e na porção lingual desse molar, mas será que esse indivíduo tem lesões de cárie? Tem, essas manchas escuras possivelmente são lesões de cárie. Mas será que existe a doença cárie? Isso a gente não sabe. Se essas lesões forem ativas, há a presença da doença cárie. Agora, e se essas lesões forem inativas? Aí não há doença cárie. Em um momento no passado já teve a doença. Mas se ela entrou em equilíbrio, um equilíbrio bioquímico que a gente chama, porque a doença cárie ela é proveniente de um desequilíbrio bioquímico, a doença não existe mais, mas a lesão está aí presente. E é muito importante saber a diferença entre estar com lesões ativas ou não, porque isso modifica todo o espectro de tratamento da doença cárie ou da lesão de cárie que ocorre. Vamos imaginar que essa lesão está ativa. Se ela está ativa, o profissional pode executar um tratamento restaurador, eliminando essas manchas, essas cavidades presentes no dente. E se ela estiver inativa? Se ela estiver inativa, possivelmente ela não tem a formação de cavitações, e aí o dentista não deve intervir com brocas, com preparos cavitários, pois a passagem de uma broca nessas superfícies vai causar um dano muito maior do que uma lesão de cárie ativa incipiente. Então, cabe ao cirurgião dentista saber identificar o que é uma lesão ativa e o que não é uma lesão ativa, ou seja, o que é uma lesão inativa, para não errar no diagnóstico e o tratamento das lesões de cárie. Então, a cárie dentária era uma doença bacteriana, ela é promovida por bactérias, ela tem um relacionamento direto e muito estreito com o biofilme, né, com a placa bacteriana que está na superfície do dente. Ela é dependente da presença e da frequência de açúcares na dieta. Quanto maior a quantidade de açúcar ingeridos, maior é o risco de você desenvolver lesões de cárie nos seus dentes ou ter o aparecimento da doença, propriamente dita. Ela é modificada pela presença de fluoretos. Então, o flúor é um grande avanço tecnológico dentro da odontologia para a prevenção da doença cárie. E ela é modificada pela qualidade da composição salivar, porque é através da saliva que a gente promove a remineralização de lesões iniciais de cárie. Tilstrup e Fejerskov disseram em 1995 que a cárie dentária é uma doença resultante do desequilíbrio entre os processos dinâmicos de desmineralização e remineralização, com predominância do primeiro. Ou seja, quando ocorre mais desmineralização do que remineralização, nós temos a doença cárie instalada. Então a gente começa a ver que em 1995, Tilstrup e Fejerskov chamavam atenção para esse tal de desequilíbrio bioquímico, chamando atenção que a cárie é uma doença de desequilíbrio bioquímico. Então a gente pode continuar afirmando que a doença cárie ela é infecciosa, ela é promovida por bactérias, ela é multifatorial, ela tem várias causas que podem levar ao aparecimento da doença. Então há uma coleção de fatores que contribuem para a instalação da progressão dessa doença, não é apenas a flora bacteriana, tem outros fatores que a gente vai estudar em seguida. Esses fatores interagem entre si, modificando o equilíbrio existente entre os elementos do esmalte dentário e o meio ambiente bucal, e isso é tudo modulado pela saliva, que neutraliza os açúcares, os ácidos formados pelas bactérias que promovem a desmineralização do dente.
e tem consequências macroscópicas que iniciam-se sempre com uma mancha branca não cavitada, principalmente em superfícies lisas, e que podem terminar com a perda do elemento dentário se essa doença cárie for avançando, se essas lesões ativas forem avançando e atingirem na sua plenitude todo o órgão dentário. Vários estudos observacionais foram feitos ao longo dos anos. Os estudos observacionais de 12.000 a.C., ou seja, feitos com crânios de ancestrais, já mostrava que a prevalência da cárie dentária é bastante alta, atingindo 60% das pessoas. Só que, apesar da prevalência ser alta, a severidade era muito baixa, ou seja, ela era restrita a poucas lesões de cárie, basicamente na junção cemento-esmalte, na linha de colo. Então, não eram lesões típicas do ancestral pré-histórico. Então, antes da civilização moderna, praticamente o ser humano não tinha problemas com lesões de cárie, apesar de não ter acesso à higiene dental. No século XVII, houve um aumento expressivo na experiência de cárie, principalmente por causa da produção de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar ela era processada e dava origem ao açúcar, a sacarose, e as pessoas de nível socioeconômico mais alto que consumiam açúcar. Então houve uma explosão da severidade, da prevalência da cárie nas pessoas de maior poder aquisitivo no século XVII. O Brasil deu uma contribuição para isso, para que existisse esse boom no desenvolvimento de cárie, porque nós passamos pelo ciclo da cana-de-açúcar dentro da história do Brasil. E a nossa produção era totalmente exportada para a Europa, já que o Brasil era colônia de Portugal. E as classes mais socioeconomicamente mais avançadas, né, mais abastadas, é que tinham acesso ao açúcar. E eram essas pessoas que tinham lesões de cárie. Já no século XVIII, ao final do século XVIII, com a popularização do açúcar, seja na possibilidade de doces ou xaropes, e com a triplicação do consumo de açúcar, por ele ter ficado mais barato, houve um boom na experiência de cárie e também nas populações de renda mais baixa. Então, as lesões que agora passaram a atingir as faces proximais, as faces oclusais, além da junção cemento-esmalte. Então, não eram mais apenas aquelas pequenas lesões na junção cemento-esmalte que a gente observava em crânios pré-históricos. Agora, os dentes humanos passavam a ser atendidos em todas as suas faces e num grau de severidade bem maior. Claro que a gente pode suspeitar que o açúcar era o grande vilão do processo. Scraby, em 1982, ele escreveu um artigo muito interessante na Community Dental Oral Epidemiology, que diz que tinha uma forte correlação entre o consumo de açúcar e a prevalência da doença cárie, em crianças de 12 anos de idade em 47 países. Ele concluiu que países onde o consumo diário de açúcar era superior a 50 gramas por pessoa, havia uma alta prevalência de cárie, em detrimento dos outros países em que o consumo era menor e a prevalência de cárie também era menor. Então ele viu uma correlação direta, uma correlação positiva. Quanto mais você consome açúcar, mais cárie tem. Quanto menos você consome açúcar, menos cárie você tem, ou essa população tem. Outro estudo observacional, publicado na British Dental Journal, feito por Woodward e Walker em 1994, eles não demonstraram a associação em estudo semelhante, provavelmente pela disseminação do uso de fluoretos. Então eles não conseguiram identificar essa questão do açúcar sendo tão efetiva no aparecimento de lesões de cárie, ou seja, não é porque se consome mais sacarose que tal comunidade ou tal população tem maiores índices de cárie. O que se desconfia nesse estudo para não achar essa correlação positiva é o uso dos fluoretos. A gente sabe que muitos países já utilizam fluoreto e isso tem um efeito remineralizante sobre os dentes, inibindo então o processo de formação de cáries. Já na publicação feita no Caries Research por Burt em 1993, ele concluiu num estudo observacional que o consumo do açúcar é sim, sem dúvida, o fator mais importante nos indivíduos com alta prevalência de cárie e precisa ser levado em consideração no seu tratamento. Então isso é importante que a gente traga sempre para a clínica. Quando você atende um paciente que tem necessidade de tratamento restaurador e você observa que a severidade da doença atinge vários dentes desse indivíduo, é porque ele tem possivelmente um alto consumo de açúcar, que precisa ser primeiramente equacionado. Você tem que adequar o meio bucal a receber tratamento restaurador. Senão você faz os procedimentos restauradores e todas as restaurações irão falhar,
em virtude principalmente pelas infiltrações marginais que são típicas das restaurações de resina composta. Lembrando que tratamento restaurador não trata a doença, apenas elimina as sequelas das doenças, que são as lesões de cárie. Se eu quero tratar a lesão de cárie, eu tenho que reeducar a dieta, adaptar o paciente a receber tratamento restaurador e, posteriormente, realizar o tratamento restaurador. Ainda falando sobre as experiências, estudos sobre cariologia, nós vamos deixar agora os estudos observacionais e passar a conversar sobre os estudos experimentais. Um estudo clínico feito em Vipeholm foi realizado num hospital para doentes mentais na Suécia entre 1947 e 1951. Ele tentou pesquisar a relação entre a dieta e a cárie dentária em 436 pacientes adultos. Eram pacientes com doença mental e eles foram utilizados por uma experiência que tem até uma certa discussão de ética em cima, porque essas pessoas elas foram ter uma alimentação muito rica em sacarose e não faziam a higiene, propositalmente não faziam a higiene adequada. Então, o estudo clínico de Vipeholm, ele observou que a simples introdução de sacarose na dieta aumentava a incidência de cárie, mas em diferentes níveis, conforme o tipo de alimento contendo açúcar e a maneira como era consumido. Na verdade, eles começaram a identificar em pessoas que não tinham a sua destreza manual para fazer a limpeza e não sabiam que estavam sendo estudados, participando de um estudo. Essas pessoas receberam propositalmente uma alimentação rica em sacarose e não tinham qualquer orientação quanto à higiene, e elas foram, na verdade, utilizadas como cobaias, né, para verificar como a doença cárie se comportava nesses seres humanos. Era um estudo experimental. Existe uma discussão ética muito grande em cima de estudos desse tipo, tanto é que eles são estudos proibidos hoje em dia. Hoje em dia, nenhum comitê de ética, né, permitiria um estudo onde você faria experiência com seres humanos, aliás, uma experiência que causaria dano a essas pessoas. Essas pessoas eram doentes mentais, e se estava promovendo lesões de cárie propositalmente nessas pessoas. Então, esse estudo foi publicado na Acta Odontológica Escandinávia em 1954 por Gustafsson, justamente para mostrar que a sacarose aumentava a incidência da cárie. Agora, algumas conclusões importantes nesse estudo de Vipeholm, que servem até hoje, eles concluíram que o consumo de sacarose aumenta a incidência de cárie, aumenta o aparecimento da doença. Mas o fator mais importante para a doença cárie não é a quantidade total de ingerida de açúcar, mas sim a frequência do consumo de açúcar. Então, se eu consumir 1 kg por dia de uma vez só, não é tão maléfico do que se eu consumir esse mesmo 1 kg de açúcar em frações ao longo do dia, várias vezes ao dia. A frequência de ingestão é a variável mais importante. Por que isso? Porque o nosso mecanismo bucal ele é sempre adaptado para resistir a ataques ácidos. Todas as vezes que nós ingerimos sacarose, nós promovemos um ataque ácido sobre os nossos dentes, porque o açúcar ele é transformado pelas bactérias da nossa cavidade bucal em ácidos, e os ácidos que atacam os dentes. Se eu fizer todo o consumo de açúcar diário de uma vez só, eu promovo apenas um ataque ácido nos meus dentes. Agora, se eu faço sistematicamente vários consumos de açúcar ao longo do dia, eu estou promovendo vários ataques ácidos sobre os meus dentes. E a nossa capacidade de resistência a ataques ácidos é limitada. Eu não consigo fazer a capacidade de tampão da saliva em várias vezes ao dia. A gente tem uma certa limitação. Alguns autores falam em 3 a capacidade de resistência a esses ataques ácidos diários, 3 vezes por dia. Mas isso ainda é muito questionável e necessita de mais estudos. Outra conclusão que Vipeholm teve é que a consistência do alimento desempenha um papel relevante, sendo a dieta mais cariogênica quanto maior o tempo em que o alimento permanece na cavidade bucal. Ou seja, alimentos muito pegajosos são mais nocivos aos dentes do que alimentos mais líquidos, que passam mais rapidamente sobre os dentes. Mas mesmo assim, a sacarose, independente do tipo de consistência do alimento, aumenta a incidência de cárie. Outro estudo experimental, agora não utilizando pessoas, mas usando blocos de esmalte, foi feita por Ayres e colegas em 2006. É um artigo publicado na revista Caries Research, e ele concluiu, no modelo in situ, né, com blocos de esmalte, que havia uma relação entre o uso de soluções de sacarose com concentrações variáveis de 1 a 40%, 8 vezes ao dia por 14 dias,
com o potencial cariogênico do biofilme formado. Então, o interessante nesse estudo é que ele identificou que a concentração de sacarose necessária para a formação de um biofilme cariogênico é de 5%. Se a solução de sacarose passar de 5%, por exemplo, 10%, 20%, ela vai ter o mesmo potencial cariogênico do que uma concentração de sacarose de 5%. Se a solução de sacarose passar de 40%, aí a gente tem sim um efeito adicional sobre a formação de polissacarídeos. Mas o importante no estudo é que, então, a partir de 5%, é que a gente começa a ter esses problemas de formação do biofilme cariogênico. Outra questão interessante para mostrar é a curva de Stefan. Essa curva de Stefan ela serve para ilustrar o que ocorre na cavidade bucal após um bochecho com sacarose. A gente sabe que a nossa cavidade bucal ela é banhada pela saliva e ela tem um pH neutro. O pH neutro ele, então está em torno de 7. Lembrando que a escala de pH vai de 0 a 14. Quando nós estamos no 14, o meio é mais alcalino. Quando estamos mais próximo do 0, o meio mais ácido. 7 é o pH neutro. É o que geralmente a gente encontra na cavidade bucal, na saliva. À medida que a gente faz um bochecho com sacarose, as bactérias da cavidade bucal começam a formar ácidos. É evidente que com a formação de ácidos, o meio fica mais acidificado e aí há uma queda natural do pH. Então o gráfico mostra exatamente isso. Nos primeiros minutos já há uma queda acentuada do pH bucal, ele baixa de 7, chega até valores abaixo de 5, e depois, gradativamente, a saliva vai sendo produzida e vai neutralizando, pela sua capacidade de tampão, essa queda do pH até voltar ao estágio normal, em torno de 7. Mas vejam quanto tempo passou, 40 minutos, para que se retornasse ao pH 7, indicando a neutralidade da cavidade bucal. Então, a cárie dentária é uma doença bioquímica. Ela ocorre porque a estrutura dentária ela perde minerais para o meio bucal. Então, isso sempre ocorre no processo de desmineralização, com a ingestão de sacarose. Ela é fundamental para que o biofilme, a placa bacteriana que se forma sobre o dente, através das suas bactérias, sequestrem minerais do dente para o meio bucal. Então, o processo de desmineralização ocorre dessa forma. Há uma perda de minerais para a saliva. Enquanto o processo de remineralização faz o contrário. É quando ocorre a incorporação de minerais da saliva para o dente. Então, é o processo inverso. Numa dinâmica mineral, a gente identifica que no nosso meio bucal, quando a gente tem um pH até em torno de 6, a gente está num estágio de equilíbrio. Então, nós temos a saliva, o biofilme e o dente, funcionando de uma forma de trocas de minerais, mas sem tanto prejuízo para um quanto para o outro. Então, a partir do momento que nós temos uma queda nesse pH, e o pH crítico é em torno de 5,5, então, que o pH atingiu o nível 5, o que ocorre? Nós fizemos uma alimentação rica em sacarose, houve uma produção de ácidos no meio bucal, e aí a gente vai começar a ter perda de minerais do dente para a saliva. Então, o quadro mostra exatamente isso, a perda de minerais saem do dente, vai para o biofilme ou para a saliva. Então, sempre existe no meio bucal um processo dinâmico de remineralização e de desmineralização. O que influencia esse processo é o pH bucal. Quanto mais ácido, mais desmineralização. À medida que a capacidade de tampão da saliva funciona, nós passamos a não ter mais esse processo de desmineralização e passamos a ter uma remineralização das lesões de cárie. Então, é fundamental que o dentista conheça claramente esse mecanismo para que tome uma decisão clínica correta de quando restaurar ou não restaurar lesões de cárie encontradas na cavidade bucal.